be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Estamos falando no livro de Atos. Se você puder pegar a sua Bíblia, mais uma vez. Atos capítulo de número 2. Até algumas orientações só. Quando você vier, e eu convido você, se você já é membro da nossa igreja, ou já tem vindo com bastante frequência à nossa comunidade, quando você vier, venha sentar mais para frente, tá? Tem várias cadeiras vazias aqui, aí assim a gente consegue ter mais espaço nos meios, né? E o pessoal fica mais seguro, né? Então, se você puder, a hora que você estiver chegando, chegue aqui na frente, venha mais para frente, chegue aqui pertinho. Obrigado, meu querido. Chega aqui pertinho, vem aqui, e aí fica mais fácil da gente ter esse distanciamento, tá? Então, eu gostaria de convidar você para, quando você chegar, entrando no templo, a gente abre o templo, no mesmo instante que a gente abre as portas lá, mas a gente fecha o templo às 15:06, no nosso horário de 6 horas, né? 15:06, e aqui nós ficamos só com uma música, templo fechado, para você vir aqui orar, se você quiser vir aqui ou ir no quarto secreto, que é ali na frente, mas para você ter um tempo de oração, de preparação, preparar o teu coração para ouvir, para conversar com Deus. E à vista disso, então, quando você chegar, quando você vier, venha, entre, sente num lugar, sente num cantinho, sente num lugar agradável aqui na frente, para a gente adorar a Deus. Livro de Atos, capítulo 2, nós estamos conversando sobre repensar igreja. Coloca, por favor, Caio. No repensar igreja, nós repensamos igreja e repensamos a despeito da sua criação. Essas mensagens estão no YouTube, no nosso canal. Se inscreva lá, participe com a gente, leia, assista melhor, anote ali, aprenda um pouquinho sobre a igreja. Quando nós falamos sobre a igreja, nós falamos na primeira vez o nascimento da igreja, Mateus capítulo 16. Nós falamos também na segunda vez sobre essa palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42, é o que está nas suas mãos aí, Atos capítulo 2, versículo 42, gostaria que você pudesse deixar esse texto aberto. Depois de perseveravam, a palavra que nós falamos, nós usamos aqui então, tentando aprender e entender o que eram esses perseverar do início da igreja. E o perseverar se instalava em 4 formas. Na doutrina dos apóstolos, falamos sobre isso na terceira vez. Nós perseveramos na comunhão, falamos isso na 4ª vez. Falamos da comunhão também na 5ª vez, que tem a ver comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos, 2 vezes sobre comunhão. E semana passada, que foi Santa Ceia, nós falamos também sobre o partir do pão. E hoje sobra-nos a seguinte palavra: e perseveravam, para encerrar o texto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na oração. Como nós falamos, e aqui eu quero me utilizar de novo dessa estrutura, quando a palavra perseverar entra em cena, ela entra em cena porque algumas dessas, inclusive essas 4 atitudes que são relembradas e colocadas aqui como ponto, de Atos 2, 42, quer dizer que são coisas, atitudes, exercícios, comportamentos, qualquer que seja, das quais a gente às vezes para um pouquinho de fazer, das quais nós não temos tanta alegria em realizá-lo. Por isso a palavra persevere. No dia que nós falamos sobre isso, você estava aqui, se recorda, nós lembramos a ideia, inclusive eu lembrei, que se você me chama na sua casa para tomar um café com você, como eu dei o exemplo no dia, e eu não sou gosto de café, mas não é aquele gosto de café, eu tomo café, em casa raramente, na casa dos irmãos eu tomo café. Se você me chamar lá para tomar café, e como eu dei o exemplo, uma irmãzinha que me chamou lá em Cuiabá para tomar café, encheu a xícara, aquela xicrinha assim, né, desse tamanho, então eu tive que tomar bastante. Então a primeira dose foi legal, mas eu tive que perseverar para tomar aquele café.
Não foi fácil, não. Não é muito a minha praia. Agora, do outro lado, se você me convidar para tomar um açaí, e aquela tigelona grande assim, bonita, garanto para você que eu não vou perseverar quase nada para tomar, eu vou acabar rapidinho. Se você quiser me pagar um segundo, João, você me paga, eu vou comer 2, 3, sem perseverar, sem fazer força. Então a ideia de perseverar, ela tem essa conotatividade, quando o autor Lucas vai dizer para nós, sobre a ideia de que existem algumas coisas das quais a gente não gosta muito, mas a gente precisa fazer, e por perseverança a gente vai fazendo, até que aquilo se torne uma certa consciência na nossa vida. Por exemplo, você gosta a maioria de nós não, mas você gosta de escovar os dentes? Nossa, adoro, gente. Adolescente gosta de escovar o dente? Criança, pré-adolescente gosta de escovar o dente, Sandra? Você que teve uns pais, não gosta, né? Tem que ficar, vai escovar o dente, filho, vai escovar o dente. Ela tem que perseverar em chamar a atenção das crianças, para as crianças escovarem os dentes. Ela tem que ficar insistindo, ela tem que ficar ali incomodando aquela criança para ela ir escovar o dente. É o mesmo exercício que Lucas está dizendo para nós aqui, tanto sobre doutrina dos apóstolos, tanto comunhão, quanto partir do pão e as orações. E hoje, nessa noite, nós vamos encerrar esse tema, ou esse versículo 42, porque nós temos apenas 2 assuntos mais para finalizar esse tema, repensar igreja. Mas sobre oração, eu queria perguntar algumas coisas para você, para a gente entender e assimilar aqui nessa noite o que Deus quer falar com a gente. Você ora? Seja bem honesto, você faz orações? Existem 2 orações comuns que a gente faz. A gente chama de oração Wi-Fi, vou conectar aqui com a galera, né? Oração mais moderna, oração Wi-Fi, aquela que a gente está conectada com Deus a todo tempo. Você está andando, ou você está conversando, Senhor, e agora? Oração Wi-Fi, ela é Wi-Fi, ao mesmo tempo que ela é rápida na conexão, ela é rápida na projeção também. É a oração do almoço, Will, quando você está morrendo de fome. Obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Né? Oração rápida, né? Não é aquela oração para o almoço que fala, Senhor Deus, quantos grãos foram plantados e semeados? Olha quanto tempo demorou para que se pudesse colher esse arroz da qual estamos aqui, soltinho. Imagina uma oração dessa, irmãozinho, deve falar, Jesus de Nazaré, pede uma pizza antes que esse pastor acabe essa oração. Né? E essa é a forma que a gente ora muito mais hoje. Uma oração Wi-Fi, aquela de conexão, que a gente faz orações esporádicas, rápidas assim, e a oração que Jesus nos ensina, que é aquela oração onde a gente sistematicamente para um momento, para a nossa agenda, para conversar com o Pai. Essas 2 formas de oração apenas existem. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Outra pergunta que eu quero te fazer: você já orou hoje? Num tempo a sós com Deus? O que você entende de oração? Quando eu falo, quando a gente expressa essa palavra, oração, o que vem à sua mente quando a gente fala sobre oração? Quanto tempo você gasta orando? 2 minutos? 10 minutos? Segundo a palavra de Deus, Jesus tinha alguns momentos que ele ia orar, e ele passava a noite orando. Não sei se você é desses, mas às vezes tem momentos que a gente está orando que a gente fala, nossa, devo ter orado uns 15 minutos, né? Aí você abre o olho, olha no relógio, 2 minutos. Fala, Jesus, mas eu falei tanto. Mas 2 minutos. Quanto tempo você ora? Qual o tempo que você passa nesse momento de oração? E quantas vezes você tem esse diálogo com o Pai a partir da oração? Fazendo algumas pesquisas, peguei alguns dados muito legais aqui, eu queria deixar para vocês. A super interessante, eu não sei como ela fez isso, talvez em base do filme A Volta do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, lá em 2007, talvez em base daquele filme, eles fizeram uma pesquisa, eu não sei como pode chamar isso, uma ciência, algumas informações, fizeram alguns estudos de caso, eu não sei o que eles fizeram, mas eles chegaram à conclusão, por aqueles que oram, que Deus recebe a média de 5,8 milhões de pedidos de oração por minuto. Está lá na super interessante. Mais uma vez, não sei como é que eles fizeram esse cálculo. Mas segundo eles, Deus recebe 5,8 milhões de oração por minuto, Marcelo.
Isso dá uma média, segundo os cálculos aqui, 97 mil orações por segundo. Imagina Deus ouvindo tudo isso. É um dado fora. Pastor, mas o que isso ajuda? Em nada, só para você ver como o pessoal tenta ajustar essa questão de oração. Até saber quantas orações Deus ouve, sem conhecer Deus, sem pegar Deus e colocar num lugar e analisar com uma ciência física ou algo assim exato, não dá para fazer isso, mas as pessoas fizeram. Não sei como eles chegaram nesses cálculos, mas a Super Interessante fala sobre isso. Já na Guia Mais, que é uma outra revista, ela vai dizer para nós alguns dados de que 25% apenas das pessoas cristãs das igrejas fazem oração em casa. Talvez aí seja um pouco mais preocupante esse dado real. 25% apenas das pessoas oram em casa. E quando eu digo oram em casa, eu estou falando do segundo formato, não daquela oração de WhatsApp, oração de Wi-Fi, aquela oração rápida, não, aquela oração que para a agenda, que tem o seu tempo, tem até o seu lugar para você conversar com Deus. 25% apenas. Pouca gente, não? Segundo essa mesma, 33% apenas das pessoas têm uma vida devocional com oração e leitura bíblica. 33% apenas. E aí, no tempo atual, falando que a oração é muito importante, faz bem demais nesse tempo de pandemia, algumas revistas, estatísticas e pesquisas mostraram que apenas 28% dos cristãos oram em casa ainda. 3% aumentou devido à pandemia. Você acha que é válido isso? 3% por causa da pandemia, só isso? O fato é que nós oramos pouco. O fato é que nós cremos que deveríamos orar mais. Você concorda que você deveria orar mais, sim ou não? Eu deveria orar mais. A gente ora pouco, a gente crê, sabe que a gente deveria orar pouco, mas a gente não faz mais do que a gente faz para orar mais. A gente parou. A gente não tem a postura da oração, a gente não tem o desenvolvimento da oração como algo que faz parte da nossa vida, e a gente até muda a agenda, muda as coisas, muda um cômodo, prepara um ambiente para a gente orar. Aqui na nossa igreja, você tem ali na frente, bem aqui dessa porta, quando você entra no nosso DCI, você tem ali um quarto secreto, um lugar de oração. Nós temos um quarto secreto porque o próprio Jesus nos diz para ter um quarto secreto. Deixa eu te fazer uma pergunta, sem você precisar levantar a mão. Você tem um quarto secreto na sua casa? Um lugar onde você vai lá? Tem que ser um quarto secreto? Tem, porque segundo Jesus ele disse que a gente fecha a porta. Para fechar a porta tem que ter porta, concorda? Então um quarto secreto. Feche a porta e ali você conversa com o Pai. Falamos semana passada sobre isso, sobre as estruturas da arquitetura da nossa casa, e a gente percebeu que a gente não tem mais nem sala para receber gente, para estar com gente, para juntar um monte de gente perto da gente, a gente não tem mais. E hoje a gente está percebendo também que a gente não tem um lugarzinho especial para a gente conversar com Deus em casa. E aqui eu trouxe, por que é tão difícil para o cristão orar? Por que é tão difícil para a gente hoje tornar-se um elemento, um irmão, uma irmã, um homem, uma mulher que ora, mas que ora de verdade? Coloquei algumas coisas que quero compartilhar para que você entenda. A primeira delas é a facilidade do tempo presente. Vou repetir, a facilidade do tempo presente nos atrapalha na oração. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, e com fatos e histórias. Lá em Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, Jesus vai dizer sobre uma parábola, e inclusive nessa parábola ele diz, a parábola de como vocês devem orar sem esmurecer. Ou seja, a persistência na oração, o continuar orando, o continuar fazendo o exercício de oração, pedindo ao Pai, conversando com o Pai, relacionando-se com o Pai. Jesus fala isso em Lucas, no capítulo de número 18, se você depois confere aí. Mas a facilidade do tempo presente fez a gente esquecer de orar sem esmurecer. Por exemplo, antigamente, você que é pai, que está aqui, e os meus pais que estão acompanhando a gente lá pela internet, e ontem inclusive foi aniversário da minha mãe, mais uma vez parabéns mamãe, você que está assistindo a gente aí.
Antigamente, os pais, o relacionamento dos pais com os filhos eram assim. Não sei se o Naor lembra disso. Os filhos saíam, Naor. O que a gente fazia? Minha mãe fazia o que quando eu saía à noite? Ela orava. Para que Deus protegesse e trouxesse de volta o filho para casa. Hoje, quando os filhos saem à noite, aquela noite, e não sabe onde eles estão, o que a gente faz? Pega o celular e liga para os filhos. Não estou dizendo que está errado você ter celular e ligar para os filhos. Só estou mostrando para você que a facilidade do tempo presente está fazendo a gente deixar de usar a ferramenta oração. Outra coisa para você entender. Antigamente, e minha mãe fazia muito isso, os filhos estavam doentes, não tinha como levar ao hospital. O que os pais faziam com os filhos? Vem cá, papai vai orar por você. Hoje o filho está doente, o que a gente faz? Cadê a carteirinha? Vamos embora, vamos para o hospital. Seja bem honesto, quantas vezes você foi para o hospital sem interceder pelo teu filho aqui nesse tempo presente? Mais um exemplo para você entender. As grávidas. Antigamente, quando estava-se grávida, né, e a gente não tinha aquelas ferramentas ou os exames que a gente tem hoje, e aí estava grávida, não sabia o que era, a gente orava e pedia para Deus cuidar, fazer tudo. Hoje não, hoje se você estiver grávida, se você não tiver um pré-natal, você está na roça. Porque não estou dizendo que nada disso que eu estou dizendo, irmãos, é errado. Eu estou dizendo que tudo isso que é bom veio e facilitou a vida, mas atrapalhou a nossa espiritualidade. Deixa eu dar mais um outro exemplo para você guardar e tentar refletir. Na lavoura, os lavradores aí, na agricultura, temos ali a Marcela, que sempre está caminhando para todo lado, fazendo isso, né, Mar? Antigamente na plantação, quando os homens, os agricultores, todos os das lavouras, os agricultores estavam lá, a palavra não quer sair, você troca, é assim que funciona, você troca. Quando todos aqueles homens, os agricultores, estavam semeando ali, fazendo todo aquele lugar bonito para semear, plantar, antigamente eles não sabiam às vezes, e olhavam para o céu e sabiam como é que estava, algo assim, e aqueles mais fervorosos colocavam e falavam: Senhor, cuida, Senhor, ajuda a gente a colher, Senhor, derrama a tua chuva, Senhor. Eles oravam. Hoje a gente planta a partir da meteorologia, a gente faz tudo por instrumentalidade, a tecnologia está ótima, isso é bom, faça isso mesmo, mas a gente parou de orar para que Deus faça a vontade dEle para colhermos na hora que tem que colher. E um último exemplo que eu trouxe aqui, é sobre os nossos bens. Antigamente a gente ia sair para viagem, pegava o carro, sentava a família no carro, qual a primeira coisa que nós fazíamos antes de sair de viagem? Quem que vai orar dessa vez? Não era assim? Quando não era o pai orando, a mãe orando, quem que vai orar dessa vez? Aí um dos filhos oravam para a gente fazer aquela viagem, para Deus proteger. Oravam, chegavam no final da oração, no final da viagem, melhor, agradecia pela viagem que tiveram. Hoje, quando a gente entra no carro, a gente faz o quê? Dá uma olhada, já vi vários casais, eu não fiz isso ainda porque eu não tive ainda essa oportunidade, não coloquei ainda no meu carro, mas a gente fala o quê? Dá uma olhada no porta-luva se o cartão do seguro está aí. Tá, opa, então beleza, podemos viajar. É assim? Não estou dizendo que está errado você pôr seguro no seu carro, coloque sim, está caro, peça é caro, bater é problemático, quebrar no meio da estrada, ficar lá esperando, dá trabalho. Esses dias voltando de Londrina, algumas semanas atrás, meu carro quebrou lá em Tarumã, não tinha seguro, não tinha nada, arrumei um mecânico pleno domingo de manhã, 7h30 da manhã, provisão de Deus, mas não tinha seguro, mas tenha, se você tivesse seguro, colocava o seguro no carro, o carro no guincho, vinha de táxi, de Uber, olha que vida boa, não tem problema, a facilidade está aí para nos ajudar, mas a gente parou de orar antes de pegar uma viagem. Um último exemplo para você guardar, quando nós estávamos em casa, e íamos dormir, e eu me recordo muito bem que minha mãe fazia isso com muita tranquilidade, me recordo das imagens dela fazendo isso, antes de dormir, ela chegava para a gente e fazia oração no meu leito, no leito do meu irmão, era beliche os dois, então ela orava aqui em cima, orava embaixo, fazia oração para os dois, ia para o quarto dela, ou quem estivesse orava na casa e descansava.
Hoje a gente vê que está todo mundo em casa, a gente vai lá, liga o alarme, acerta tudo, tal, e vai dormir. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que não pode colocar cerca elétrica, alarme? Pode, irmão, pode, deve, faz isso. Mas essas facilidades fez a gente parar de orar pelas nossas famílias enquanto eles estão dormindo. Mães, qual a última vez que você orou pelos seus filhos no leito? Está esperando ser de hospital para você fazer isso? Pais, qual a última vez que você orou pelos seus filhos no leito? Também, está esperando ser num leito de hospital para você fazer isso? Ah não, está seguro, está aqui, está certo. E aqui, antes da gente partir para a consideração aqui, o segundo ponto, já falei sobre isso uma vez, não sei se você recorda, mas eu quero repetir. Tem um testemunho, isso em LP, um disco, um vinil, de um testemunho, e ele fez isso de uma canção. Minha mãe tem esse disco, acho que tem até hoje, e ela cantava para a gente. E esse disco, esse LP, esse testemunho é de um assaltante que se converteu. Ele se converteu porque ele foi numa casa, assaltar aquela casa, e antes dele saber, aquela casa, a mãe daquele lar, a mulher sábia daquela casa, todas as vezes passava nos seus filhos e orava pelos filhos, e a oração dela tinha mais ou menos a seguinte expressão: Senhor, cobre os meus filhos com teu sangue, coloque os teus anjos ao redor desta casa, de todos os lugares dessa casa, e cobre cada um de nós com o teu sangue. Essa é a oração dela. Foi descansar, e naquela noite um assaltante entrou naquela casa, e ao entrar naquela casa, aquele assaltante chegou e desesperado, ele era segundo o que ele mesmo fala no relato, ele era um desviado, e ele, chegando na casa para pegar as coisas, se deparou com o quarto, e a hora que ele chegou no quarto do menino, o quarto do menino estava cheio de sangue na cama, aos olhos daquele homem, cheio de sangue. E aquele homem desesperado colocou a arma do lado, tudo isso no relato lá do disco, colocou a arma do lado, e ele começou a chorar, desesperar, e a mãe ouviu e percebeu que tinha alguém em casa, aquela coisa toda. Chegando lá no quarto, viu aquele homem ajoelhado, e aquele homem pedindo perdão para aquela mulher: eu não fiz nada, eu não matei seu filho, eu entrei para assaltar, mas não fiz nada, ele já estava com sangue. E desespero bateu naquele menino. Quando bateu naquele ladrão, o desespero, a mãe chegou, a mãe mexeu no filho, o filho acordou. E ele olhou e falou para a mãe: mas eu vi sangue aqui, o que aconteceu? Eu vi sangue, para mim ele estava morto, dizendo aquele ladrão. E aquela mulher de Deus, ela responde para ele: não, ele estava sendo coberto pelo sangue do Cordeiro, por isso que você não pôde fazer nada. E aquele homem se converteu, e esse disco fala disso. A capa é uma cama, sangue, uma pessoa ajoelhada e uma mãe intercedendo e orando pelo ladrão. Nem sei se existe desse disco, se puder buscar nesse LP, mas é um testemunho disso. Isso é resultado da gente acreditar na oração, da gente entender que quando a palavra de Deus diz para nós orarmos, a gente usar sim das facilidades, mas não perder a maior ferramenta que Deus nos deu desde o início, que é a oração. Por isso que talvez ela faz mais sentido, e muito sentido no tempo presente, a gente perseverar na oração, porque a gente ora pouco e ora errado quando ora ainda. Mas o segundo problema, por que é tão difícil orar para nós cristãos? A segunda ideia que eu quero que você guarde é porque talvez a gente perverteu as prioridades. Se o primeiro é que as facilidades ou a tecnologia nos ajudou, nesse segundo ponto, nós mesmos nos perdemos a despeito da prioridade. E essa prioridade da qual nós perdemos, há uma frase muito máxima a respeito de prioridade, que ela diz que a prioridade é a importância que se deposita em algo. E Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer isso: buscai pois em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é tê-lo e relacionar-se com Ele a despeito de qualquer outra coisa que você vá fazer.
Daniel capítulo 6, versículo de número 10 a 13, você percebe que Daniel, mesmo em meio às circunstâncias da vida, e o que ele estava vivendo mesmo, ele orava 3 vezes, pelo menos. Você vê também lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, que Jesus, em meio às circunstâncias da vida de novo, ele se retirava para orar. Já dizia Agostinho de Hipona que a oração, ela é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Mas infelizmente nós perdemos um pouco esse conceito de prioridades, e a gente coloca qualquer coisa no lugar, e a gente deixa de conhecer o elemento oração. Por isso que aqui nós temos 2 problemas, eu quero, a respeito dessa questão da prioridade, colocar para você. O Will que está ali, não me faz esquecer de uma canção que o Viva Voz cantava. Lembra, Will? Se ele não for o primeiro, já não vai mais lugar nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta bem honesta para você. Você que é casado, se você for o segundo na lista do seu esposo ou da sua esposa, você está satisfeito? Eu não estou. Eu sou bem claro isso, minha esposa, ela é bem clara comigo, e nós somos bem claros a respeito disso. Tanto que meu pai, quando eu casei, meu pai disse para mim assim, no dia do meu casamento, catou na minha mão e falou: agora sua família é ela. Nós aqui vamos fazer o que a Bíblia diz: deixar. Você vai nos deixar, filho. Agora a sua família é ela. Bem claro assim. E o grande problema a respeito disso, da gente mudar as prioridades, é que a gente entra em 2 tipos de pecado: é o pecado de comissão e o pecado de omissão. O primeiro pecado de comissão está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, quando ele vai dizer para nós fazermos aquilo que deveremos fazer, e infelizmente a gente, sabendo aquilo que deveremos fazer, a gente faz contrário à vontade de Deus. Chama-se pecado de comissão. É algo que está na palavra de Deus, inclusive em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 17, a palavra diz: orai quando? Sem cessar. Um dos menores versículos da Bíblia: orai sem cessar. Ou seja, é uma ordem de Deus para que eu e você oremos, e a gente não o fazendo, nós estaremos entrando no pecado de comissão. E o segundo, que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, quando Tiago vai dizer para nós assim: quando nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, deixamos de agir, nós pecamos pelo pecado de omissão. Ou seja, você deveria orar nesse caso, e a gente não ora, pecamos também pelo pecado de omissão. Ou seja, a gente está vendo o que a Bíblia está dizendo, ela está clara para nós, mas a prioridade não é a oração, e não é nem vida com Deus. Deixa eu te fazer alguns acompanhamentos, algumas palavras para você tentar entender. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, além de escovar os dentes, etc. e tal, a maioria de nós faz o quê? Vai para a rede social. A maioria de nós, em vez de, ou vai tomar um café, ou vai pegar um pãozinho, ou algo assim, vai olhar nas redes sociais, ver as notícias e tal, e vai vendo, e vai navegando, ou, na minha concepção, e de autores aí como Cortella, naufragando na internet. Porque vai indo, vai vendo, o tempo vai passando, estou atrasado, e normalmente a gente acorda atrasado para ir trabalhar, né? A gente acorda atrasado, aquela correria, e acorda meio cheio de compromisso e tal, e quando a gente acorda, passou o tempo, a gente não falou com Deus. Quando a gente está no dia a dia, no trabalho, aquela correria e tal, daqui e dali, mas eu não posso parar o meu trabalho para falar com Deus, não posso ir no banheiro para orar, não dá, eu não posso porque senão meu patrão vai ficar bravo, então aquela correria, passou o dia, a gente não falou com Deus. Aí a gente chega à noite em casa. De que forma você chega à noite em casa, irmão? Cansado. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu começo a ler e durmo. Verdade, só você, dá um remedinho para você e dá um jeito. Só você que chega cansado em casa, trabalha o dia inteiro, vai ler a Bíblia e não consegue. Só você. A gente chega cansado, a gente não tem tempo para a família, ou ainda temos que dar tempo aos filhos, ainda tem que fazer alguma coisa na casa, arrumar a cozinha, ou arrumar alguma coisa, arrumar a mala, ou ajustar, ou organizar. É aquela correria da noite que parece que precisávamos de mais horas para finalizar, e aí temos que dormir porque amanhã tem que acordar cedo para fazer o que tem que fazer. E Deus, onde ficou nessa história toda? E a oração, onde passou por tudo isso?
que nós fizemos com o nosso tempo de oração? Dizia uma pessoa essa semana para mim: sem palavra e oração, não há café da manhã. Essa era uma meta da vida dela. Sem palavra e oração, não como pão. Sem palavra e oração, não como pão. Ou seja, ela estava dizendo que a primeira coisa que ela vai fazer quando ela acorda, antes de inclusive tomar café, é falar com Deus. E a terceira e última situação, que aqui eu quero entrar um pouco mais profundo para a gente finalizar esse detalhe aqui e passar para algumas coisas práticas e básicas. Por que é tão difícil para o cristão orar? Terceira verdade. Se a primeira é por causa da tecnologia, facilitou e a gente se perdeu. A segunda é porque a gente, infelizmente, inverteu a prioridade. Muitas coisas estão tomando lugar daquilo que não deveria. E a terceira é talvez porque a gente não crê no poder da oração. E aqui para mim é o mais difícil falar numa igreja que a gente não crê no poder da oração. Quando você começa a olhar, a ler a história de muitos homens que já se foram, estão com o Senhor, homens maravilhosos, homens importantes no reino, na história da igreja, você percebe que esses homens tiveram uma vida de oração, não só contundente, mas maravilhosa. Uma experiência de vida de oração com as pessoas, com Deus e nos seus relacionamentos e com as circunstâncias, com os seus ministérios, que a gente lê e fala: gente, será que isso é possível? O fato é que a palavra de Deus em Tiago 5,16, antes do 5,17, quando vai falar sobre a questão de orar ou de não fazer nada, 5,16 ele vai dizer para a gente fazer, que a gente pode muito pela sua eficácia a oração de um justo. E também ali em 1 João capítulo 5 versículo 14, ele vai dizer que essa é a nossa confiança, é que se pedirmos alguma coisa para Deus ou ao Pai, Ele nos concederá. Ou seja, no céu há uma expectativa em ouvir as nossas orações, não sei se 55,8 milhões ou algo assim, mas há do céu uma expectativa de um Deus, de um Pai, a ouvir as minhas e suas orações, e ao ouvi-la, há no céu também a ação para responder às nossas orações, e sobrenatural se for preciso. O grande problema é que a gente não entra nessas estruturas. Se você olhar pela palavra de Deus, você vê um monte de gente usando-se da oração e sendo respondida a partir daquele elemento chamado oração. Você vê Sansão, você vê Elias, você vê Josué, você vê até o próprio Abraão, que lá em cima, orando a Deus, quando o seu filho, subindo o Monte Moriá, Gênesis capítulo número 20, subindo ao Monte Moriá, os servos perguntam para ele: vocês vão para lá e como é que acontece? A gente fica aqui. Ele diz: vocês ficam aqui, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele já estava orando no secreto, dizendo: Senhor, o que vai acontecer lá em cima? E no meio do caminho, subindo Moriá, quando o seu filho pergunta para ele: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui tudo, cadê o cordeiro? Qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Mas uma oração de fé. Chega lá em cima, diante de todo aquele cenário, ele vai se utilizar da resposta daquilo que Deus falou para ele, ele vai obedecer, e ao obedecer Deus interfere e fala: não precisa fazer isso. Resposta à oração lá embaixo que ele tinha feito, que nós voltaríamos e que Deus iria prover. O grande problema é que a gente não acredita mais no poder da oração. 3 ações básicas para você entender aqui, anedotas, 2 verdades e uma historinha. Conta-se uma historinha, eu acredito que seja verdade, pelo menos eu vi como historinha, como eu não vi os fatos, não tenho a fonte, então eu falo que você pode procurar e talvez aconteceu. Que uma igreja igual a nossa aqui, ela foi desenvolvida e alugaram o lugar do lado de uma boate, uma casa de sexo, e a igreja começou uma campanha de oração para que aquela boate, aquele lugar lá, saísse de lá, se transformasse, mudasse. Oração: Senhor, transforma esse lugar, ou o lugar, as pessoas ali dentro, enfim, faz alguma coisa.
E ficou, essa campanha de oração ficou tão forte entre os membros, que o pessoal da boate ouviu. Eles ouviram que eles estavam em campanha de oração por aquilo. O dono ouviu. Beleza. Deixa eu orar. Uma coisa que você não vai proibir ninguém de fazer por você é orar. E uma coisa que ninguém vai te proibir de fazer é orar por eles. O dono ouviu, ficou na dele e aconteceu. Um dos dias a boate pegou fogo do nada. Do nada, uma coisa assim que ninguém explica nada o que aconteceu naquela boate, mas ela pegou fogo e acabou com tudo. O dono daquela boate chegou a uma conclusão, pegou os advogados: nós vamos processar a igreja. E foram, a vias de fato, processar a igreja, porque no argumento do dono daquela boate, ele disse: a igreja é culpada disso aqui ter pego fogo, mas tem algum laudo? Não tem nada. E qual que era o argumento do dono diante do juiz? Eles estavam orando para que isso aqui acontecesse. Olha o argumento do homem falando sobre a igreja. Eles estavam orando para que isso acontecesse. E qual que é o argumento da igreja a despeito daquilo lá? Não, nós não queríamos que isso acontecesse. Aí o juiz, olhando para aquela situação, ele enxerga tudo aquilo e fala assim: peraí, eu estou diante de descrentes crendo no poder da oração dos crentes, e crentes crendo que Deus não respondeu a oração deles. Eu estou confuso, disse o juiz para eles. Você entende como é que funciona? Os descrentes falando que o que vocês oraram funcionou, e os crentes falam: não funciona, nós não somos tão bons assim, a oração nossa não é forte assim não. Não, que é isso? Segunda história, essa verdadeira, dia 5 de junho, esse mês, semana retrasada, em Minas Gerais. Vocês viram essa história? Quem acompanha a internet aí? A cidade lá é Ribeirão das Neves, é isso. Houve um assalto num lugar, alguns irmãos estavam orando, entre eles alguns pastores, obreiros, esse nome assim. Eles estavam orando, chegou dois homens para assaltar. Eu não sei se você viu o vídeo, a imagem, como é que foi lá, mas uns vídeos saiu rolando lá. E um dos assaltantes, quando ele foi, deu voz de assalto, o pastor começou a estender a mão para ele orar, aquele homem caiu de mal súbito e morreu ali. E o outro apresentou endemoniamento, ficou endemoniado ali, ficou um negócio feio mesmo. E o pastor, ele fez a libertação daquele homem e mandou ele embora para casa. Aí na terça-feira ele foi para o advogado, para a delegacia, falar o que aconteceu, o que não aconteceu, porque tiveram que tirar o corpo de lá de cima e a polícia foi lá. Viu essa história? Ah, pastor, mas será que essas coisas acontecem? Se você acredita que não acontece muito esse tal de poder da oração, há um livro muito legal, se você quiser, ainda tem para comprar, eu não sei se a gente tem, eu não tenho aqui para vender, mas tem o meu, da nossa missionária Bugra, chamada As Últimas Consequências. E no livro dela, ela faz um relato de uma vez que ela, diante de um homem que, lá em Florianópolis, que ela pregava para os traficantes, para os homens de drogas, usuários e tal, e ela se utilizava muito do poder da oração, e naquele dia, ela orando, ela foi chamada para o traficante, e ela ali, e ela fazendo oração em silêncio para Deus, aquele traficante dizendo que ia matá-la. A hora que ele ia matá-la, ela foi atirar, caiu uma folha assim, do nada, sem vento, sem nada, caiu uma folha. O rapaz falou: é coincidência. A hora que apontou de novo, caiu outra, e folha de coqueiro, acho que era aí palmeira, coqueiro assim na frente dela, atrapalhando o negócio. Final da história, aquele homem se converteu ao evangelho, por causa do poder de oração de uma mulher. Aí eu pergunto para você, qual que é a tua experiência de oração, a despeito daquilo que a oração tem poder? Porque a gente sempre fala, eu ouço frases e as pessoas dizendo para nós: a oração tem poder, ora, não, ora que a oração tem poder. Você sabe mesmo se tem poder? Você já viveu isso? Se eu puder falar para você aqui, né, Marcelo e os irmãos todos, vai lá, irmãozinho, experiência de oração nessa semana, o que você me diz? O que a gente falaria? Aí a grande questão, será que Deus não está ouvindo mais a gente? Ou será que é aqui embaixo que está o problema, onde a gente não tem mais fé como deveríamos, para orar com a autoridade que Deus nos deu?
Porque consequência do texto do versículo 42 e 43, e vai dizendo, o texto diz que coisas maravilhosas eles faziam por intermédio dos profetas que oravam. O próprio Jesus vai dizer que esses sinais acompanharão aqueles que estiverem em Cristo, ou seja, expulsar demônios, curar pessoas, fazer várias e várias ações a partir de atos sobrenaturais e naturais, mas parece que essas coisas sumiram, não faz mais isso. Ah, pastor, você está querendo dizer então que nós temos que orar para a Covid, que vai ser curado do nada? Não sei. Pode ser que Deus te use para curar a pessoa definitivamente de uma doença como a Covid, ou de um problema como álcool, ou de um problema como droga, ou qualquer outra situação, não sei. O problema é que nós não temos autoridade para fazer isso. Como um dia, a gente brincando lá em Cuiabá, e nós fomos fazer uma campanha de oração, porque estava muito seco, não chovia, nós fomos lá, e de fato aquela irmãzinha era muito crente. Todos nós lá fomos para a reunião de oração, para a chuva. Aquela irmãzinha apareceu com um guarda-chuva na mão. E é isso, irmã? Pensamos nós. E falamos, ó o bobo falando, né? Por quê? Nós não viemos orar para oração? Orar para a chuva? Eu vim com guarda-chuva, porque eu creio que Deus vai responder a minha oração. Gente, aquela noite lá foi maravilhosa, nós oramos, naquela madrugada Deus desceu chuva naquele lugar. E eu lembro que aquela mulher, depois no culto, foi uma quinta-feira, no domingo que ela veio no culto, a gente com uma cara, né? Não acreditava, e ela acreditava, e ela falou para a gente, vocês acreditam que eu peguei chuva indo para casa? Ela demorava 1h30 para ir para casa, da igreja à sua casa. Nós voltamos rapidinho, no tempo que a gente não viu a chuva chegando, o tempo que ela transcorreu até a sua casa, ela pegou chuva, porque ela orou. O que você tem alcançado a partir da oração? Não estou aqui dizendo para você que a oração é uma instrumentalidade da qual a gente fala para Deus, Deus tem que atender, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo também que oração é uma caixinha mágica, ou olhar para o céu e no momento de oração é chamar Deus de gênio e dizer, Senhor, eu estou precisando disso, atende, me dá aqui, eu quero. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que por causa da nossa relação a despeito da oração, a gente não sabe o poder que ela tem mais. Só sabe o poder que ela tem em quem assim a utiliza. Spurgeon dizia numa das suas frases a seguinte expressão, coloquei ela aqui para eu não errar em nada: devemos ter por norma jamais ver a face dos homens sem antes ver a face de Deus. Quem sai correndo da cama para as suas ocupações sem primeiro passar tempo com Deus é tão insensato quanto seria se não se lavasse nem se vestisse, e tão imprudente quanto o soldado que se lança na batalha sem colocar a sua armadura completa. Difícil, não? Quantas vezes saímos desarmados para a guerra? Quantas vezes a oração passou apenas por um momento e não por um estilo de vida nosso? Por isso, partindo para algumas dicas práticas, como orar então, pastor? Primeira coisa, para você orar, você tem que entender a natureza da oração. E a natureza da oração não tem a ver com Wi-Fi que a gente falou, a natureza da oração tem a ver com Mateus capítulo 6, abre a tua Bíblia ali, Mateus capítulo 6, coloca aqui para mim, Caio, por favor, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, eu falei semana passada e quero aqui deixar claro para os irmãos, a oração, assim como a fé, ela tem a sua natureza e a sua testificação, a natureza e a testificação, só para lembrar esses princípios conceituais, natureza é aquilo que está por baixo disso aqui, que a gente não vê, sapata ali, tem uns negócios ali, tem estrutura, isso aqui a gente não vê, nem tem ideia, que aqui tem pelo menos uns 10 centímetros de concreto, porque entrava caminhão aqui da gráfica, então um negócio aqui é monstro por baixo, ninguém sabe, vou melhorar a sua visibilidade, aqui, ninguém imagina que aqui dentro tem algumas estruturas, tem terra, tem outras coisas aqui, você só vê o carpete, que está em cima, mas você não sabe o que tem embaixo. Quando nós falamos de princípio de natureza e testificação, nós falamos sobre isso. A natureza é aquilo que está por baixo que a gente não enxerga, mas é o que fortalece. E a testificação é aquilo que você enxerga, que está para cima. No caso desse prédio, essas paredes, as janelas, essa parede aqui e tudo que nós estamos enxergando.
A testificação, a forma como que a natureza promove aquilo que nós enxergamos. Se a natureza, se a estrutura não estiver firme, rapidinho isso aqui vai abaixo, concorda? Então o mais importante no conceito natureza e testificação, ou na estrutura, ou aquilo que nós fazemos, é a natureza. E no conceito de oração, a natureza da oração é Mateus 6,6, que diz o quê? Olha na sua Bíblia, está escrito aí: quando orares, cada um vá para o seu quarto. Não é todos nós, é cada um, individualidade. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Só eu e o pai, nós dois conversamos. E olha uma palavra legal que esse texto traz: então o seu pai que te vê, ou que lhe observa, nessa tradução na sua, que te vê em secreto, o recompensará. Ou seja, o ato de você orar, o ato de você ter um momento, a natureza da oração, do poder da oração, não está em fazer orações em público, está em fazer oração no secreto. A natureza da oração, por que a gente não tem poder nas nossas orações? Porque talvez o seu quarto secreto não existe ou está vazio. Porque a natureza, a base onde aqui vai se formar, só vai acontecer quando ali a gente estiver. E olha que interessante quando ele diz: feche a sua porta, ore ao seu pai. Primeiro, oração de quarto secreto não é oração de homem para criatura para Deus, é de filho para pai. É de filho para pai. Segunda consideração, feche a porta e ore em secreto. Ou seja, o que você está fazendo ali é algo totalmente seu. Feche a porta, intimidade, você e mais ninguém. Não precisa ser um monte de gente, não, é só você. Um monte de gente está mais para frente, é na testificação, nós já vamos aprender. Feche a porta. E terceiro, então o pai que está em secreto te observará o que te vê. Se você está orando, você não acha que Deus tinha que ouvir? Sim ou não? Mas a palavra ali não é ouve. O pai que te ouve, não, é o pai que te vê. Por quê? Porque Deus não está interessado nas suas palavras. Deus está interessado no teu coração, quando você se apresenta no quarto secreto com Ele. Porque talvez as tuas palavras podem ser igual daquele homem que chegou perto e Jesus mostrando, ele orando assim: Senhor, levantando-se, não sou como aqueles e tal. Só palavra. Ou talvez até palavras bonitas, palavras maravilhosas, mas não tem relacionamento no secreto. Por isso que no secreto não é palavra, é quem você é. Inclusive no secreto, às vezes nem palavra a gente fala, a gente só chora, a gente só fica ali. Para mim, uma afirmação muito clara sobre oração: oração não é falar com Deus, para mim oração é estar com Deus. Porque às vezes na oração eu não falo nada. Eu vou para o meu quarto secreto, igual isso aqui, poltronas ali, eu tenho no meu lá uma poltrona só, tem algumas fotos, tem alguns dizeres, para eu lembrar e orar por um monte de gente, abro ali os meus momentos de oração, mas é só eu com Deus. Tem hora que eu sento ali na minha cadeira e fico ali, falo nada, mas Deus sabe o meu coração. Sobre a natureza da oração, a solidificação, a estrutura, o fundamental. Como é que você vive a natureza da oração na sua vida? Você tem natureza da oração? Mateus capítulo 6, adianta um pouquinho o versículo 9, quando também lá em Lucas, exatamente no capítulo 11, versículo 1, quando antes de fazer a oração do Pai Nosso, Mateus aqui não menciona isso, mas Lucas capítulo 1, versículo 1, quando antes de falar da oração do Pai Nosso, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como é que a gente ora? Ensina, fala para a gente. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso: portanto, quando orares, orem assim. Se a natureza da oração, Mateus 6, que é aqui que acontece, a estrutura aqui por baixo, a testificação da oração é Mateus 6, 9 até o versículo 13, quando ele termina a oração do Pai Nosso, que é para ser feita no coletivo. Tanto que quando você começa a sua oração, você chama o quê? Pai meu? Você chama do quê? Pai Nosso. Pai meu e seu. Então se eu falo Pai Nosso, quer dizer, Ju, que eu estou com você, ou que eu estou com mais alguém, ou que eu estou num conjunto de pessoas da qual nós estamos nos utilizando da oração para dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Não é mais só o meu, não é só quarto secreto, é testificação.
E o grande problema que aqui está e aqui mora, essas circunstâncias que eu quero bater aqui e a gente finalizar, é o seguinte: sabe por que falta poder para a gente a partir das nossas orações? Preciso de um púlpito maior. É porque as nossas orações fazem mais parte na nossa vida da testificação do que da natureza. É verdade ou não? A gente ora quando está na igreja, a gente ora quando está comendo, tem que orar porque tem que orar antes de comer, a gente ora quando vai dormir ou quando vai acordar. Senhor, obrigado pela noite. Orações corriqueiras e orações prontas, orações ajustadas, que são importantes, mas elas só são testificações, elas não fazem parte da natureza, elas não somam a nossa vida e não nos dão o processo do poder e de entendimento sobre a oração. Por isso, algumas dicas para você sobre a oração. Primeira dica: quando você for orar, querido, no quarto secreto, em qualquer lugar que você for, inclusive no quarto secreto, na sua natureza, primeira dica: reconheça bem claro na sua oração quem você é e quem Deus é. Sabe por quê? Porque a gente pode cair num perigo de dizer: Senhor, o Senhor é obrigado a fazer isso. Então mudou, eu não sou mais criatura e nem filho, e ele não é pai, ele é servo. Não, reconheça que você é filho e que Deus é pai. Talvez, mas como que é isso? Faz que nem os pais antigamente. Meu pai, uma vez, Marcelo, quando eu cheguei em casa, já adolescente, jovem, talvez você não concorde com esse costume, não tem problema, mas eu ainda até hoje faço isso. Uma vez meu pai: Isaías, e eu: oi. A ele: Isaías, e eu: oi. É a terceira vez: Isaías, oi. Até falei assim: oi. Tá cego, tá surdo, velho? Pensei, não falei, né? Tá surdo, velho? Oi, né, pai? O senhor lembra disso? Não falei. E aí, de repente, eu apareci lá: pai, eu estou ouvindo que o senhor está me chamando. E eu chamei Isaías. Chamou, então? Eu falei: oi. Falei: oi, eu sou sorveteiro. Falei: como assim? É oi que fala para o teu pai? Não, como é que fala? Você sabe como é que fala. Volta lá que nós vamos repetir. Meu pai era desse. Isaías: Senhor, vem aqui, quero falar com você. Aí eu voltava o papo. Eu sei quem ele era, e ele sabia quem eu era, e eu sei quem eu sou diante desse relacionamento. A oração de natureza precisa ter isso claro. Quem é Deus para você? E quem é você diante de Deus? Quer uma dica? Você não é nada, muito menos o centro, né, Marcelo? Muito menos o centro. Segunda dica sobre as suas orações: se a primeira, reconheça quem Deus é e quem você é. A segunda: negue a sua vontade pela vontade do Pai. Como assim, pastor? Mas eu não posso ter vontade? Pode, mas quando você nega a sua vontade pela vontade do Pai, está dizendo claramente que a vontade do Pai é melhor do que a tua, então vale a pena abrir mão da sua para viver a dele. Foi Jesus que fez isso e nos ensinando: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se o Pai quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Lembram disso? Terceira dica sobre a sua oração: procure aprofundar a cada dia no seu quarto secreto, na natureza da sua oração. Ou seja, se hoje você ora uns 5 minutinhos, 10, profunde, vai mais fundo, vá mais longe, viva mais experiências, vá mais para frente, faça mais da oração um momento para você. Me recordo do irmão Luiz Brunello, lá de Maringá, de Sarandi melhor, mas congregava com a gente em Maringá, que eu era pastor dele lá, e a gente fez um pacto da gente fazer estudo bíblico e oração todo dia de manhã, e ele aceitou o desafio, e ele ia para o trabalho, em casa ele não conseguia por causa das filhas, aquela correria, ele chegava no trabalho meia hora antes, 30 minutos antes, e ele ficava, a empresa fechada, ele ficava no carro dele, fechado, dentro do carro, embaixo da árvore, e falava para mim, dentro do carro, 30 minutos antes, só para ler a palavra de Deus e ter o momento devocional dele. Jeitinho a gente dá se a gente quiser, entendeu? Quarta dica: entenda que oração é um diálogo, não é você que fala e vai embora. Tenta ouvir Deus na oração. Livro de 2 Reis, 1 Reis, melhor, capítulo 19, diz a palavra de Deus que Elias estava numa caverna e Deus apareceu com um sussurro, falando com ele.
E nós aqui também cantamos hoje, no silêncio Deus está. Então ouça, feche os seus olhos, feche os seus ouvidos ali no seu quarto e tente ouvir Deus. Tente ouvir Deus falar contigo. E quinta e última dica, busque pela oração a vontade do Pai. Busque na oração a vontade de Deus. O grande problema, e não sei se você entende assim, mas oração parece ser um sinônimo de pedido. A gente só pede. Vamos fazer oração? Alguém tem algum pedido? A oração é só pedir? Por que você não chega com uma folha em branco nas suas orações e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Por isso, por que você deve orar? Primeiro, ore porque você precisa. Isso é uma questão de consciência. Segundo, ore por causa da situação que a gente está vivendo, pandemia. Isso é uma questão de dependência. Ore, a nossa ferramenta é a oração. Terceiro, ore porque Deus já respondeu você. Então a sua oração não é infrutífera. Você já sabe, você não vai para alguém que nunca falou. Ore porque você já se relacionou com Ele e Ele já respondeu. Isso chama-se relacionamento. E quarto, ore para desenvolver a harmonia de um filho com o pai. Isso é intimidade. Isso acontece no quarto secreto. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal do louvor para a gente cantar uma última canção e encerrar o nosso culto. Ouvir, refletir e agir. Pense nisso. Pastor, quando eu começo o meu tempo de oração certinho assim, ajustar? Hoje. Chegue em casa, faça isso. Reserve o seu tempo, reserve um lugar, reserve na sua agenda, mas comece hoje. Segunda dica para você ouvir, refletir e agir. Convide alguém para orar com você. Você é esposo, você é esposa, chama o teu marido, chama a tua esposa para orar juntos. Qual a última vez que vocês fizeram esse exercício? Chama os teus filhos, hora da gente orar. Chama para estar perto, hora da gente conversar com o Pai. Terceira e última dica. Experimente o poder da oração. Se a palavra de Deus diz que há poder na oração, que há eficácia na oração do justo, que Deus ouve o que a gente está pedindo, que Ele sabe que nós necessitamos e que Ele vai atender, por que a gente ainda está sofrendo, não usando a oração? Há uma arma muito poderosa na minha e nas tuas mãos, e a gente não está sabendo usá-la. Quanto mais nessa época de pandemia, eu e você como igreja precisamos nos utilizar da oração. A palavra de Deus diz muito claro, segunda Crônica 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Não é isso que a gente quer que Deus faça? Qual que é a ferramenta que a gente tem que usar? Oração. O que eu e você precisamos fazer mais do que qualquer coisa? Oração.